Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje vamos falar sobre curva de aquecimento. Quando você fornece calor para um material, a gente sabe que esse calor fornecido ele pode aumentar a temperatura dessa substância ou ele pode mudar o estado físico dela, né? Então, na curva de aquecimento, a gente tem essa representação, né? A representação de alguns momentos que você tem mudança de temperatura de uma substância e outros momentos em que a gente tem a mudança do estado físico dela, né? Então, como eu falei para vocês, na curva de aquecimento, nós fornecemos calor para uma substância, esse calor irá mudar a temperatura em alguns momentos e o estado físico em outros. Então, a nossa curva de temperatura, ela é essa linha aqui que está em laranja, né? Começa no ponto A, nesse caso aqui, vai até B, até C, até D, até E e até F. Essa curva aqui, pessoal, a gente está usando como exemplo a água, né? Então, vamos ver o que acontece aqui com a água. Suponha que você tenha uma massa de água que está abaixo de 0 graus Celsius, a uma temperatura inicial aqui, certo? Abaixo de 0, uma temperatura negativa. Nesse estado aqui, a água ela tem um estado sólido, né? Ela está em um estado sólido. Quando você começa a fornecer calor, aqui do ponto A até o ponto B, esse calor fornecido ele serve para mudar a temperatura da água, dessa substância. Então aqui a gente tem mudança de temperatura, certo? A gente continuou fornecendo calor. Do ponto B até o ponto C, você pode observar que a temperatura não muda, né? A temperatura aqui nessa curva de aquecimento, ela está no eixo aqui vertical. Esse eixo aqui é as temperaturas, certo? E esse eixo aqui horizontal é a quantidade de calor que a gente está fornecendo para essa substância, beleza? Do ponto B até o ponto C, a gente não tem mudança de temperatura. Essa reta aqui, ela está na horizontal, certo? Não muda a temperatura. Aqui ocorre um processo de fusão da água, passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, todo o calor fornecido aqui, nesse trecho, ele está servindo para mudar o estado físico da água, certo? Quando ela chega ali, e essa mudança ela ocorre a 0 graus Celsius. Quando ela chega aqui no ponto C, a gente pode observar que agora existe uma mudança de temperatura. Do ponto C até o ponto D, a temperatura varia de 0 até 100 graus Celsius, certo? Então, o calor que a gente fornece, a gente está fornecendo calor aqui, que é medido aqui nesse eixo horizontal. Esse calor que é fornecido, ele está mudando a temperatura da água. Do ponto C até o ponto D, a gente tem uma mudança de 0 até 100 graus Celsius. Quando chega aqui no ponto D, a água a 100 graus Celsius, se você continuar fornecendo calor, vai ocorrer um processo de mudança de estado físico, que é o processo de vaporização, mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui, do ponto D até o ponto E, a gente continua fornecendo calor, a água para de mudar de temperatura, ela continua a 100 graus Celsius, mas agora esse calor que é fornecido, ele está mudando o estado da água, do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui a gente tem um processo de vaporização aqui, certo? É importante lembrar que durante esse processo, a gente não tem mudança de temperatura. Do ponto E até o ponto F, a água chega aqui ela está a 100 graus Celsius, só que no ponto E ela já se transformou em vapor e você continua fornecendo calor para ela. E do ponto E até o ponto F, agora a gente tem uma mudança de temperatura novamente, tá? Então aqui ela já é vapor. Então, pessoal, aqui, só recapitulando, do ponto A até o ponto B, a água está no estado sólido e existe uma mudança de temperatura, o calor que é fornecido muda a temperatura. Do ponto B até o ponto C, mudança de fase, processo de fusão, e a temperatura não muda. Nesse caso aqui para a água, esse processo ocorre ali por volta de 0 graus Celsius. Do ponto C até o ponto D, a gente tem mudança de temperatura aqui, certo? Você fornece calor, está mudando a temperatura da água de 0 até 100 graus Celsius. Do ponto D até o ponto E, mudança de fase, processo de vaporização, ocorre ali por volta de 100 graus Celsius e não tem mudança de temperatura. E do ponto E até o ponto F, a água já é vapor e aí de novo mudança de temperatura, beleza? Então essa é a nossa curva de aquecimento. Do ponto A até o ponto B, pessoal, essa quantidade de calor aqui que muda a temperatura, do ponto A até o ponto B, a gente chama de quantidade de calor sensível. Do ponto B até o ponto C,
quantidade de calor latente. Do ponto C até o ponto D, calor sensível. Do ponto D até o ponto E, calor latente. E do ponto E até o ponto F, quantidade de calor sensível novamente. Lembrando que a gente pode calcular essa quantidade de calor que foi dada aqui para mudar a temperatura ou também para mudar a fase, certo? A fase dessa substância. A quantidade de calor que muda a temperatura é a quantidade de calor sensível que a gente calcula usando aquela equação, que macete, né? Quantidade de calor sensível. E quando a gente tem mudança de fase, a gente tem a quantidade de calor latente. A gente usa aquela equação que mole, né? Para calcular essa quantidade de calor. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco. A gente também tem a curva de resfriamento. A curva de resfriamento ela é análoga à curva de aquecimento, só que o processo é ao contrário, né? Então, aqui nesse caso, a gente retira calor de uma substância e essa retirada de calor irá mudar a temperatura em alguns momentos e o estado físico em outros. Então, aqui a gente começa, vamos pegar a água também como exemplo, né? Aqui a gente tem a temperatura aqui nesse eixo vertical e aqui no eixo horizontal a quantidade de calor que é retirado. Então, aqui, pessoal, do ponto A até o ponto B, a gente tem água aqui acima de 100 graus Celsius, né? Então ela está no estado de vapor. Você vai retirando calor e a temperatura vai abaixando até chegar aqui a 100 graus Celsius. Você continua retirando calor, do ponto B até o ponto C, a gente tem uma mudança de estado. Só que é do estado de vapor para o estado líquido. É um processo de condensação, tá? Do ponto C até o ponto D, a água aqui chega no estado líquido, a 100 graus Celsius, né? Ainda a 100 graus Celsius. E você continua retirando calor. E ela vai abaixando a temperatura aqui até chegar aqui no ponto D, né? A 0 graus Celsius. Então, do ponto C até o ponto D, a gente tem mudança de temperatura, certo? E essa mudança de temperatura aqui, né? A temperatura vai diminuindo. Se você for calcular a variação da temperatura, vai dar uma variação negativa, né? Nessa curva aqui. Do ponto D até o ponto E, a água chega a 0 graus Celsius, você continua retirando calor e não há mudança de temperatura aqui. O que existe é uma mudança de estado. Ela passa do estado líquido para o estado gasoso. É um processo, do estado líquido para o estado sólido. Um processo de solidificação, tá? E do ponto E até o ponto F, agora, você continua retirando calor da água. E aí, aqui ela está numa temperatura abaixo de 0 já, né? Ela se tornou gelo. Continua baixando a temperatura aqui, certo? Você continua retirando calor, a temperatura vai diminuindo, tá? Então essa daqui é a nossa curva de resfriamento, beleza? Bom, pessoal, a gente também tem uma matéria aqui para estudar hoje chamada potência térmica, né? O que é essa potência? A potência é a quantidade de energia que a gente consegue empregar numa determinada situação por unidade de tempo, né? Imagine o seguinte, que você tem dois carros, né? Uma Ferrari e um Fusquinha, né? A Ferrari, a gente diz que ela é mais potente. Por que ela é mais potente? Porque ela consegue realizar mais trabalho, né? Ela consegue aplicar mais energia no mesmo intervalo de tempo, né? O Fusquinha não, o Fusquinha ele consegue aplicar menos energia do que a Ferrari naquele mesmo intervalo de tempo, tá? Então, a potência ela vai ser sempre uma quantidade de energia dividido por uma variação de tempo, tá? Como a gente está falando de potência térmica, a potência térmica mede a rapidez com que o calor é trocado entre dois corpos, né? Se você tem uma troca de calor que é mais rápida, a gente tem uma potência maior, uma potência térmica maior. Se o calor é trocado de forma mais lenta, a gente diz que a potência térmica naquela situação ali vai ser menor, beleza? Para calcular a potência térmica, a gente usa essa equação aqui. A potência térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de tempo. Não confunde isso aqui com variação de temperatura, viu? Variação de tempo é um T minúsculo. Então, o nosso P é a potência, o Q é a quantidade de calor, tá? ΔT, variação do tempo. A unidade no SI para potência é o watt, né? O jeito mais correto de falar é o watt, né? Aqui a gente usa watt, a gente costuma pronunciar o watt, mas
A unidade no SI é o watt e é representado por essa letra W, né? A gente escreve o W, que significa o watt. 1 watt é igual a 1 joule por segundo, né? Uma unidade de energia dividido por unidade de tempo. Calor é uma grandeza que mede energia, certo? E ΔT aqui, variação do tempo, né? Uma grandeza que mede o tempo. Então, aqui, uma unidade de energia dividido por uma unidade de tempo, certo? É o nosso watt. Você também pode ter outras unidades, né? Para potência, né? O watt é a unidade do SI, a unidade oficial, mas a gente pode ter, por exemplo, a caloria por segundo, né? Que também é uma unidade de energia dividido por uma unidade de tempo, certo? Então essa daqui é a nossa potência térmica. Vamos fazer um exemplo aqui para ver como que a gente pode aplicar esses conhecimentos, né, sobre curva de aquecimento e também potência térmica. Esse exemplo fala o seguinte: determine a quantidade de calor necessária para transformar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em 20 gramas de vapor d'água a 120 graus Celsius, né? Aqui tem alguns dados. O calor específico do gelo é 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. Nesse caso aqui, esses dados são para a água, né? Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de vaporização, 540 calorias por gramas. E calor específico do vapor d'água é igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius. A gente vai usar isso aqui tudo, viu? Para resolver essa questão aqui. Então, lemos a questão, vamos ver agora a curva de aquecimento, o desenho, né? Então, a nossa curva de aquecimento tem essa forma aqui, né? A gente quer transformar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius, né? Quer saber a quantidade de energia que você vai gastar para levar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até 20 gramas de vapor a 120 graus Celsius, né? Então aqui a gente tem 5 processos aqui, pessoal, tá? A gente tem o processo que vai do ponto A até o ponto B, que é um processo que varia a temperatura, é uma quantidade de calor sensível, do ponto B até o ponto C, que a gente tem mudança de estado, então é a quantidade de calor latente. Do ponto C até o ponto D, quantidade de calor sensível, do ponto D até o ponto E, quantidade de calor latente. Do ponto E até o ponto F, quantidade de calor sensível, né? Variação de temperatura e quantidade de calor sensível. Então a gente vai ter que calcular a quantidade de energia de cada um desses trechos aqui, né? Para saber qual foi a energia total gasta, né? A quantidade de calor total gasta aqui para levar essas 20 gramas de água a menos 10 graus Celsius, né? Aqui 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius até 20 gramas de vapor a 120 graus Celsius. Então eu vou ter que calcular 5 aqui quantidades de calor, né, diferentes. Como é que isso aqui vai ficar? Primeiro eu vou calcular a quantidade de calor aqui do ponto A até o ponto B, né? Isso aqui é a quantidade de calor sensível, beleza? Então aqui fazendo essa continha aqui, pessoal, a gente tem que a quantidade de calor sensível, a gente usa essa equação aqui, o que macete, né? Quantidade de calor sensível é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Do ponto A até o ponto B, que a gente está calculando. A massa é 20 gramas, né? O calor específico do gelo é um valor que ele fala para a gente aqui, ó. O calor específico do gelo vale 0,5 calorias por grama grau Celsius, tá? Esse primeiro valor aqui, que está em preto. Então, vamos substituir aqui, né? Então, o calor específico vale 0,5 e a variação da temperatura vai de menos 10 até 0. Então, a temperatura final é 0 e a temperatura inicial menos 10. Fica 0 menos 10, né? Que dá 10 positivo. Então, aqui fica 20 vezes 0,5 vezes 10, que dá 100 calorias. Essa é a quantidade de calor 1, que eu chamei o primeiro processo aqui, né? Para elevar a temperatura aqui do gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. A quantidade de calor 2, a gente tem uma quantidade de calor latente, né? Como assim quantidade de calor latente? Vai ser a quantidade de calor para mudar o estado físico
desse gelo, né, para mudar do gelo para o estado líquido. Então, vai ser do ponto B até o ponto C aqui, certo? A gente não tem variação de temperatura, então é quantidade de calor latente. Então, eu chamei isso aqui de quantidade de calor 2, né, Q2, que é igual a massa vezes o calor latente de fusão, certo? A massa é 20 gramas, o calor latente de fusão, o exercício fala que o calor latente de fusão da água vale 80 calorias por grama, certo? É um valor aqui, é um constante. Então, aqui, fazendo a continha, aqui fica 20 vezes 80, que dá 1.600 calorias, certo? Essa é a quantidade de calor 2, que a gente tem que fornecer para mudar o gelo do estado sólido, né, para o estado líquido aqui, nesse trecho B até C. No trecho C até D aqui, dessa reta aqui, né, a gente tem uma variação de temperatura. Então, novamente, é quantidade de calor sensível. É a quantidade de calor que você gasta para mudar a água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Então, aqui eu chamei de quantidade de calor 3. Aqui ficou... Só arrumar isso aqui. Aqui ficou quantidade de calor 3. A quantidade de calor 3, essa continha aqui, né? É uma quantidade de calor sensível, MC ΔT, né? Massa vezes calor específico vezes variação da temperatura. A nossa massa é 20 gramas. Agora a gente tem a água no estado líquido, né? É que nesse trecho aqui de 0 até 100 graus Celsius, a água está no estado líquido. Então a gente tem que usar o calor específico da água, né? É importante também tomar cuidado com essas constantes. Então aqui, calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, no lugar do calor específico, eu coloco 1 aqui, certo? E a variação da temperatura vai de 0 até 100 graus Celsius, né? Então, aqui, de 0 até 100 graus Celsius, a variação da temperatura. Então, temperatura final menos temperatura inicial é 100 menos 0, que dá 100. Aqui ficou 20 vezes 1 vezes 100, que dá 2.000 calorias. Essa é a quantidade de calor de 3. Para elevar a água, 20 gramas de água de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. A quantidade de calor 3 vai ser para mudar a água do estado líquido para o estado gasoso, aqui a 100 graus Celsius, né, do ponto D até o ponto E. Como a gente não tem variação de temperatura, é uma mudança de estado, a gente vai usar a quantidade de calor latente. Então aqui fica, eu chamei de quantidade de calor 4, né, é o quarto processo, que é a massa vezes o calor latente de vaporização. A massa vale 20 gramas e o calor latente de vaporização, o exercício fala que vale 540 calorias por grama, tá? Toma cuidado com isso aqui, porque o calor latente de fusão é um valor, o calor latente de vaporização é outro. Os calores específicos também mudam conforme você muda o estado da substância, tá? Então, ficar atento a esse detalhe aqui. Então, aqui fica 20 vezes 540, né? A massa vezes o calor latente de vaporização, que dá 10.800 calorias, certo? Essa é a quantidade de calor 4. A quantidade de calor que eu vou gastar para mudar o estado físico de 20 gramas de água, do estado líquido para o estado gasoso. E aqui, por último, nosso último processo é o que vai do ponto E até o ponto F, né? O quanto de energia você gasta, o quanto de calor você gasta, aqui, no caso, a água já está no estado de vapor, né? Que ela já está no estado gasoso. Então, do ponto E até o ponto F é a quantidade de calor que você gasta para elevar essas 20 gramas de vapor de 100 graus Celsius até 120 graus Celsius, que é o nosso último processo aqui, tá? Então, como tem variação de temperatura, é quantidade de calor latente, né? Essa quantidade de calor 5 aqui é a quantidade de calor latente, que macete. Então, a gente tem 20 gramas de água, certo? O calor específico do vapor é outro valor, né? O calor específico do vapor, o exercício fala que vale 0,5 calorias por grama grau Celsius. Tem que ficar atento a isso, porque o calor específico da água é outro valor. O calor específico do vapor da água, né, tem um valor diferente, tá? Então tem que usar as constantes certas aqui. Então, substituindo aqui, né, quantidade de calor 5
vai ficar a massa, que é 20 gramas, vezes o calor específico do vapor d'água, vezes a variação de temperatura. A variação na temperatura é de 100 até 120 graus Celsius. Então, 120, temperatura final menos temperatura inicial. 120 menos 100, 120 menos 100 dá 20. Então, aqui a nossa variação de temperatura é 20 graus Celsius. Aqui fica 20 vezes 0,5 vezes 20, que dá 200 calorias, tá? Então, essa daqui é a quantidade de calor para elevar 20 gramas de água de 100 graus Celsius até 120 graus Celsius. Então, calculamos aqui os 5 processos, tá? Os 5 estágios ali desse processo. Agora, para eu saber a quantidade de calor total gasta, eu tenho que somar esses 5 valores. A quantidade de calor 1, que foi para elevar o gelo de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius, certo? A quantidade de calor 2 aqui, que foi para mudar o estado do gelo, né, do sólido para o líquido, aqueles 20 gramas de gelo, que é esse valor aqui, 1.600 calorias. A quantidade de calor 3, que foi essa daqui do ponto C até o ponto D, para elevar a água líquida de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. A quantidade de calor 4, que é para mudar o estado físico, né, da água do estado líquido para o estado gasoso, que é esse trecho aqui DE. E a quantidade de calor 5, que é para fazer o vapor d'água variar a temperatura de 100 graus Celsius até 120 graus Celsius, né? 20 gramas de vapor d'água, que é esse último trecho aqui. Então, eu somando todas essas quantidades de calor, eu vou ter a quantidade de calor total, né, que eu gastei aqui nesse processo. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a 100 mais 1.600 mais 2.000 mais 10.800 mais 200, que é igual a 14.700 calorias. Essa é a quantidade de calor total que eu vou gastar para elevar a água de menos 10 graus Celsius, né, aqui na nossa curva de aquecimento, de menos 10 graus Celsius até 120 graus Celsius, beleza? Então, isso aí é um exemplo do exercício sobre curva de aquecimento, pessoal. Bom, vamos fazer aqui só mais um exemplo sobre potência térmica, para a gente terminar. Que fala o seguinte, uma fonte térmica é utilizada para aquecer 200 gramas de água durante um intervalo de tempo de 5 minutos, variando a temperatura da água em 30 graus Celsius. Qual é a potência dessa fonte? A gente quer saber a potência, né? A potência, a gente sabe que para calcular ela, a gente precisa dividir a quantidade de calor pela variação do tempo, né? Então aqui, como a gente tem variação de temperatura, a temperatura varia, essa quantidade de calor Q aqui, ela vai ser uma quantidade de calor específico. Desculpa, é quantidade de calor sensível, né? Que macete que a gente vai usar para calcular ela. Então aqui, vamos usar a nossa equaçãozinha aqui, que macete, certo? A massa é 200 gramas de água. O calor específico da água, ele fala que vale 1 caloria por grama grau Celsius, né? Vale 1. E a variação na temperatura aqui é 30 graus Celsius. Então, 200 vezes 1 vezes 30 dá 6.000 calorias, tá? Então, essa é a nossa quantidade de calor. Só que a potência, a unidade oficial do SI é o watt, né? Que a gente viu é o watt, e o watt é 1 joule por segundo. Então, essa quantidade de calor aqui de 6.000 calorias, a gente tem que transformar de calorias para joule, tá? Vou fazer isso. Para fazer isso, eu vou usar uma regra de 3. Então, vamos usar a nossa regra de 3 aqui, ó. 1 caloria é equivalente a 4,18 joules. Ele fala para a gente, né? 1 caloria é igual a 4,18 joules. Então, 6.000 calorias vai ser o meu valor X, que é o meu calor em joules, né? Vou transformar de calorias para joule. Aqui você multiplica cruzado, né? Vai ficar X vezes 1, que dá X, e 6.000 vezes 4,18, né? Ou 4,18 vezes 6.000 também, é a mesma coisa. Então aqui vai ficar X é igual a 4,18 vezes 6.000, que dá 25.080 joules. Então, transformei de calorias para joule. 6.000 calorias é o equivalente a 25.080 joules, beleza? Agora vamos aplicar a nossa equação. Potência é igual a quantidade de calor dividido
pela variação do tempo, né? A quantidade de calor em joules é 25.080, tá aqui em cima, e a variação do tempo é 5 minutos, né? Eu preciso de transformar para segundos também. Você pode fazer uma regra de 3, mas isso aqui é muito simples, né? Cada minuto tem 60 segundos. Então, você multiplica 5 vezes 60 para achar de minutos para segundos, né? 5 vezes 60 dá 300. Então, 5 minutos é o equivalente a 300 segundos, tá? Então, aqui ficou potência igual a quantidade de calor dividido pela variação do tempo. 25.080 dividido por 300, que dá 83,6 watts, tá? Essa é a nossa potência que essa fonte térmica consegue empregar, né? Consegue aplicar ali nas substâncias que ela aquece, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês.